Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre os sistemas que compõem o corpo humano, tá? Agora a gente vai falar do nosso sistema nervoso. Qual que é a função do sistema nervoso? O sistema nervoso está relacionado às nossas percepções, né, e à nossa relação com os estímulos externos e internos ao nosso corpo. Tá? Todas as respostas que o nosso corpo dá a estímulos que agem sobre ele são garantidas graças à ação de impulsos nervosos ao longo do nosso sistema nervoso. Tá? Além disso, também é responsável por toda a ação de atividade do nosso metabolismo. Como se o sistema nervoso fosse o grande centro de controle de tudo o que acontece a nível metabólico. Show? Isso só acontece graças a uma célula, que é o neurônio, que é a célula base do meu sistema nervoso, que é através dela que passa esse impulso nervoso. A anatomia da minha célula nervosa, o neurônio, eu tenho o meu corpo celular, que é onde eu tenho o núcleo celular, as organelas celulares, como a gente já conhece. Eu tenho projeções da membrana do meu corpo celular, formando o que eu chamo de dendritos. Uma dessas projeções se prolonga, né, por onde vai passar o meu impulso nervoso, que é o chamado axônio. O axônio, então, é a projeção do meu corpo celular por onde o impulso nervoso passa para outro neurônio. O axônio está revestido por uma camada lipídica chamada de bainha de mielina. A bainha de mielina é formada por uma lipoproteína, né, a esfingomielina, que vai estar relacionada a garantir a maior aceleração do meu impulso nervoso. Porque quando eu tenho bainha de mielina associada ao meu axônio, o meu impulso nervoso ele passa como que em saltos ao longo do meu axônio. Se eu não tivesse bainha de mielina, o processo de transmissão do impulso nervoso seria muito mais lento. Tá? Ao final do meu axônio, eu tenho as terminações e projeções axônicas, tá? Que está relacionada à sua ligação com os dendritos de outro neurônio, para que aconteça a sinapse nervosa. Veja bem, o impulso nervoso no neurônio pré-sináptico, ele é recebido pelos meus dendritos, passa pelo corpo celular e tem a sua maior passagem pelo meu axônio. Quando ele chega no terminal axônico, ele está diretamente conectado aos dendritos do neurônio pós-sináptico. E aí o impulso nervoso, ele segue através dos dendritos do corpo celular e do axônio do outro neurônio. Esse processo de transmissão do impulso nervoso entre neurônios recebe o nome de sinapse nervosa. Mas, professor, como que isso acontece? Isso acontece graças à ação de cargas elétricas, tá? Graças à ação de íons que estão permeando aqui a membrana do meu neurônio, de modo que, através de transporte ativo, né, eu consigo manter a manutenção desse potencial elétrico, prolongando a ação no meu impulso nervoso. Beleza? Bom, meu sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é constituído por encéfalo e medula espinhal. Tá? O encéfalo, que está alojado na caixa craniana, tá? Ele apresenta dois tipos de classificação dos seres vivos, lisencéfalo e girencéfalo. O lisencéfalo está presente em peixes, anfíbios e répteis, tá? Nas aves também. Já o girencéfalo está presente nos mamíferos, é o nosso tipo de encéfalo, tá? Ele é muito mais complexo, ele apresenta sulcos e circunvoluções para facilitar a propagação do impulso nervoso, tá? Tendo uma resposta muito mais rápida e muito mais eficiente a estímulos. Esse encéfalo, né, independente dele ser lisencéfalo ou dele ser girencéfalo, tá? O encéfalo, ele é dividido em duas regiões. Anatomicamente, ele é dividido em duas regiões. O córtex cerebral e a região interna, também chamada de massa branca. O córtex cerebral também é chamado de massa cinzenta, justamente por conta da cor. Quando a gente vê o córtex cerebral, que é a região mais externa, ele tem uma cor cinzenta. Já a região interna, a medula, né, a região medular, ele tem uma conformação em cor branca. Tá? O córtex cerebral ele é formado pela concentração dos corpos celulares dos neurônios, enquanto que a região interna, chamada massa branca, ela é formada pelo conjunto de dendritos por onde vai garantir a passagem do meu impulso nervoso. Tá? O encéfalo, no momento da sua formação, ele é formado a partir de três regiões.
o prosencéfalo, o mesencéfalo e o robencéfalo. Essas três regiões dão origem a outras partes importantes do meu encéfalo. Cada região do meu encéfalo vai ter uma função específica dentro do metabolismo, dentro da passagem de impulso nervoso, dentro da resposta de estímulos do nosso corpo, tá? O prosencéfalo, ele é dividido em duas partes, telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo origina o tálamo, que está relacionado à recepção de impulso nervoso, que está chegando ao encéfalo, e aí ele transmite por córtex cerebral. Já o diencéfalo dá origem ao hipotálamo, que é uma região que está relacionada principalmente à secreção hormonal, ao controle hormonal da homeostase do nosso metabolismo, tá? Além também da manutenção de temperatura corporal, das nossas emoções, dos nossos comportamentos, sempre relacionado à ação hormonal, tá? Então, quando a gente pensa em hipotálamo, a gente precisa lembrar que ali está relacionado à liberação de hormônios, principalmente pela hipófise, tá? Depois disso eu tenho o mesencéfalo e tenho o robencéfalo, que é dividido também em outras duas partes importantes, o metencéfalo e o menencéfalo. O metencéfalo origina o cerebelo. O cerebelo que é responsável pela nossa postura, pelo nosso equilíbrio corporal, pelos nossos movimentos, tá? Já o mielencéfalo origina o bulbo, que está ligado a coordenações automáticas, né? Tudo aquilo que a gente não coordena de maneira voluntária, tudo aquilo que acontece por coordenação involuntária, como por exemplo a coordenação cardiorrespiratória, né? Os movimentos peristálticos do nosso trato digestivo, tudo isso é organizado, orientado pelo meu bulbo cerebral. Que a gente consegue ver essas regiões, né? Eu tenho aqui hipotálamo, que está associado à glândula pituitária, à hipófise, por isso que hipotálamo é uma importante região de homeostase, de controle hormonal. Tem o meu tálamo, tem o mesencéfalo, bulbo, cerebelo. Então vejam que o meu encéfalo como um todo ele está dividido em setores e cada setor, cada região vai estar relacionada a algum tipo de controle, algum tipo de resposta a estímulos do nosso corpo. Ainda falando de sistema nervoso central, eu tenho a minha medula espinhal, ou raquidiana, tá? Ela, na verdade, é uma prolongação do meu encéfalo. Ela vai estar distribuída da região cefálica até a região anal, tá? Ela vai estar relacionada, diferentemente do meu encéfalo, acontece a diferença a partir da massa cinzenta e da massa branca. A massa cinzenta, no caso da minha medula espinhal, ela é interna, e a massa branca que é externa, tá? Diferentemente do que acontece no nosso encéfalo. Ela é uma região transmissora de impulso nervoso, ou seja, ela encaminha o impulso nervoso para as diversas regiões do nosso corpo. Enquanto que o meu encéfalo ele vai controlar como esse impulso nervoso vai acontecer, ela funciona como canal de passagem do meu impulso nervoso, porque ela vai se ramificando ao longo do nosso sistema nervoso, tá? Garante, então, uma ação rápida, uma reação rápida a estímulos. Também participa de respostas involuntárias, chamadas de atos reflexos, aquilo que a gente não controla voluntariamente, tá? A minha medula espinhal, ela vai estar sendo, não só a medula espinhal, mas todo o meu sistema nervoso central, medula e encéfalo, ela vai estar protegida por um conjunto de membranas, chamadas meninges, oriundas de tecido conjuntivo, tá? Elas se dividem em três tipos, dura mater, pia mater e aracnoide. A dura mater, ela está revestida externamente, então ela é mais fibrosa, ela é mais resistente. A aracnoide é intermediária, altamente irrigada, altamente vascularizada. E a pia mater é mais interna, que está aderida aos órgãos do meu sistema nervoso central, né, o encéfalo e a medula espinhal, e também é altamente irrigada, tá? Entre essas meninges, aracnoide e pia mater, existe um espaço com líquido chamado de líquido céfalo-raquidiano, ou céfalo-espinhal, tá? Esse espaço onde eu tenho esse líquido tem a função de estar nutrindo o meu sistema nervoso, né, levando nutrientes para lá, é o chamado espaço subaracnoide, ou céfalo-raquidiano, tá? Eu tenho o meu sistema nervoso central, que é encéfalo e medula espinhal, mas eu também tenho o meu sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele vai ser formado por nervos e gânglios. Enquanto o sistema nervoso central é formado por órgãos, encéfalo e medula espinhal, o meu sistema nervoso periférico é formado, justamente como o próprio nome diz, pelas periferias de projeções a partir desses órgãos, tá?
as projeções nervosas, os nervos e os gânglios. Os nervos são feixes de fibras nervosas que estão envolvidas por tecido conjuntivo e são ramificadas, né? Elas são formadas a partir de ramificações. Quais são as ramificações da minha célula nervosa? Dendrito, axônico e terminal axônico. Então eu observo que os meus nervos são formados por essas ramificações, tá? Então eles levam o impulso nervoso, levam as mensagens para qualquer porção do nosso corpo a partir da informação oriunda do meu sistema nervoso central, tá? Esses meus nervos, eles podem ser nervos cranianos ou espinhais, a depender de onde que eles estão sendo projetados. Se do encéfalo, eles são cranianos ou encefálicos, se da medula espinhal, eles são espinhais ou raquidianos, tá? E formam também as chamadas fibras motoras ou sensitivas. Qual que é a diferença de uma fibra motora para uma fibra sensitiva? A fibra motora está relacionada aos movimentos, né? A ação motora, a ação física de mover-se. Ou seja, está relacionado a um ato voluntário. Já as fibras sensitivas estão relacionadas às percepções, às sensações, seja de qualquer sentido, tato, olfato, paladar, visão, tá? São as fibras sensitivas. Já os gânglios, diferente dos nervos, eles são formados pelos corpos celulares dos neurônios que não estão associados ao sistema nervoso central. Lembra que o meu sistema nervoso central é formado principalmente, lá quando a gente fala de massa branca e massa cinzenta, a conglomerados de corpos celulares e dendritos, que são projeções dos corpos celulares. Já os corpos celulares que não estão associados ao sistema nervoso central formam os chamados gânglios, tá? O sistema nervoso periférico ele é dividido de acordo com a função, por conta das fibras motoras ou sensitivas, em sistema nervoso voluntário ou involuntário, também chamado de autônomo. O voluntário está relacionado a todo tipo de ação que nós controlamos de acordo com as nossas necessidades, movimentos que a gente controla. Já os involuntários são aqueles que a gente não controla, tá? As ações conscientes que são comandadas pelo cérebro compõem a parte voluntária do meu sistema nervoso periférico, e a involuntária é aquilo que a gente nem não tem como controlar. Batimento cardíaco, movimento respiratório, contrações peristálticas do nosso sistema digestivo, tá? Tudo isso são relacionados à parte involuntária, tá? Também é dividido em porção simpática e porção parasimpática. O sistema nervoso periférico do tipo simpático está relacionado aos gânglios que estão próximos da medula e distantes dos órgãos, e o parasimpático está relacionado aos gânglios próximos dos órgãos e distantes do meu sistema nervoso central. O sistema parasimpático e simpático eles têm funções antagônicas, né? Ou seja, de acordo com as necessidades de feedback negativo que acontece a nível de órgão, os dois tipos de nervos que estão relacionados à parte simpática e parasimpática vão chegar nos órgãos, funcionando como agentes antagônicos opostos, tá? Que a gente consegue ver aqui. A gente tem porções parasimpática e porção simpática chegando em todos os órgãos. Uma parte para o coração, né? Uma parte para o fígado, a outra parte do lado simpático também vai para o coração, outra vai para o fígado, então eu tenho essa ação antagônica, tá? Sempre relacionada a funções de feedback negativo a nível desses órgãos.